Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é terça-feira, que a graça de Deus esteja sobre você nesse dia, te dê sabedoria, entendimento, discernimento. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo continua nos falando a respeito da justificação, a forma com que Deus nos perdoa, nos limpa e nos justifica dos nossos pecados através da fé em Jesus Cristo. Esse tema é um tema central de toda a carta aos Romanos. Ontem já meditamos um pouco nisso e hoje no capítulo 4 eu quero ler com você, pois Paulo nos usa o exemplo de Abraão para falar a respeito da justificação. Ele diz assim: o que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porque crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de suas obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda estava incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas são circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então aqui o apóstolo está nos falando a respeito de uma questão que era muito discutida no início do cristianismo, porque Jesus e os apóstolos e todos os primeiros cristãos eram judeus, e a lei judaica determinava que todo judeu, todo descendente de Abraão e também os que se convertiam precisavam ser circuncidados. Os homens, ao 8º dia de nascimento, era cortado o seu prepúcio, aquela pelezinha que faz redoma ao órgão sexual masculino. E esta circuncisão era uma marca na carne que fazia separação de um povo para Deus. E esta foi uma marca de algo que Deus determinou a Abraão e aos seus descendentes. Porém, muitos cristãos diziam que para alguém ser salvo, além de crer e além de ser batizado, precisava também ser circuncisado. Ou seja, passar por essa cirurgia e cortar na sua carne. Paulo estava querendo dizer que a salvação não é pela circuncisão. Não era por ser judeu ou não ser judeu.
que a salvação não estava nesta lei, mas que esta lei apontava para uma separação. E ele lembrou que quando foi que Abraão foi salvo? Quando Deus o chamou e ele creu. Deus disse: sai da tua parentela. E Abraão creu na palavra de Deus e obedeceu e saiu. E aí a Bíblia diz que, pela fé Abraão foi aceito. Também ele foi provado quando teve Deus pediu a ele que sacrificasse seu filho, e ele estava disposto a obedecer, crendo que Deus ressuscitaria o seu filho. Veja, Abraão creu em Deus, obedeceu pela fé, e foi depois que ele foi chamado, e depois que ele foi salvo e aceito por Deus, é que Deus lhe deu esta lei da circuncisão. Então a circuncisão, ela veio depois da salvação de Abraão, e não antes. O que Paulo está querendo dizer para nós, nos ensinar aqui, é que nenhuma ordenança, nenhuma lei, nenhuma regrinha humana é capaz de nos salvar. Antes, a salvação ela é pela graça e mediante a fé, ou seja, Deus nos salva porque Ele é bom e nos ama. E é através da fé em Deus, ou seja, crer na sua palavra e obedecer a sua palavra é o que nos salva. Vamos lembrar do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz? Ele não se batizou, ele não fez nada de bom, pelo contrário, ele era um criminoso. Porém, no último instante de vida, ele se arrepende e ele confessa que Jesus é o Senhor e que ele havia de vir no seu reino. Ele crê e pela fé ele é salvo, porque Jesus naquela hora diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Paulo está aqui nos lembrando que sempre foi a fé que nos salvou. Mesmo na antiga aliança, Deus nunca salvou ninguém através de lei. A lei, pelo contrário, era um instrumento para mostrar à humanidade os seus defeitos e para mostrar que tipo de estilo de vida Deus queria que levássemos. Porém, nenhum ser humano conseguiu obedecer toda a lei perfeitamente, pois somos todos pecadores. Portanto, a salvação nunca veio por meio da lei, mas sim a condenação, porque a lei revela os nossos pecados. Agora, a salvação vem por meio da fé. A fé naquele que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou e que está sentado à direita de Deus e que, quando cremos na obra que Ele fez, nós também um dia seremos ressuscitados dentre os mortos e nos assentaremos com o Senhor nas regiões celestiais. Amém? Querido Deus e Pai, nesta terça-feira pedimos que o Senhor nos encha de fé e esperança, que o Teu amor e a confiança na Tua bondade inunde os nossos corações de tal modo, Senhor, que possamos andar contigo todos os dias em novidade de vida. Pedimos, Senhor, que nossa fé não esteja baseada em um livro de regras ou de obrigações e que ninguém se ache bom suficiente para ser salvo por si mesmo. Pelo contrário, Senhor, que tenhamos um coração humilde para reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa limitação e que é unicamente pela Tua graça que nós somos salvos. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz realizada por Cristo. Queremos nos unir com Ele e andar com Ele todos os dias. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Querido amigo, quero fazer 2 convites. Primeiro, que você compartilhe o devocional, envie para os seus amigos, convide o pessoal para entrar no grupo, nos ouvir também no Spotify, onde temos um canal Devocional de Fé. E também hoje à noite, terça-feira, aqui na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande noite de fé, socorro, milagres. Inclusive estarei ministrando a palavra hoje à noite às 20 horas na Igreja Encontros de Fé. Coloca no Google Encontros de Fé Novo Hamburgo, você vai encontrar o endereço, a localização, tem um grande estacionamento ali. Convido você a estar hoje à noite conosco e a convidar um amigo para vir junto. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Até hoje à noite e até amanhã também com o nosso devocional de fé.